Glória a Deus, glória a Deus. Quando estão felizes por estar na casa do Senhor, vira para o seu irmão e fala assim: o ano ainda não acabou. Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. Fala para ele: Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. E vocês estão com pouca fé, né? Deus tem coisas para fazer na sua vida. Glória a Deus. Vocês não estão recebendo, não? Aleluia. Eu gosto que na Bíblia Deus sempre vem com de repente. Em Atos vai falar que os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém. E aí a palavra fala que de repente veio a promessa de um Consolador. De repente vem o Espírito Santo, nosso Consolador. Meu querido, talvez o que você está precisando nessa noite é de um de repente de Deus. E por mais que hoje seja o último domingo do ano, tem gente que só está esperando acabar. Tem gente que já está contando aqui as horas. Meu Deus, acaba logo esse ano porque eu não aguento mais. Mas eu creio que Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. Eu creio que Deus ainda tem coisas a realizar, a fazer os milagres. Amém? E nesse mesmo espírito, eu quero convidar você a abrir em João capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 11. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos abriram? Amém? Quem não abriu, fala Escola da Palavra. Ano que vem, daqui a pouco, de volta. Em João capítulo 2, versículo 1 fala assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Quantos aqui conhecem essa história? Levanta a mão. Só para contextualizar vocês. É muito provável que os noivos, os donos desse casamento, eles conheciam Jesus. E não só eles conheciam Jesus, mas como eles já reconheciam Jesus como mestre, porque a palavra vai falar que eles convidaram Jesus e seus discípulos. Uma coisa interessante também, que depois a gente vai ver que a mãe de Jesus, Maria, ela está na história. E muito provavelmente, a mãe de Maria estava ali ajudando nos bastidores. A gente faz uns casamentos aqui para os irmãos, e sempre tem os irmãos dos bastidores, né? A Verinha, o Júlio, sempre tem aqueles irmãos que estão ali no bastidor. E o texto ele continua, aqui no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, ou em outras versões, talhas de pedras, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este vinho viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho superior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Você pode repetir isso comigo? Mas você guardou o melhor até agora. No versículo 11 fala que esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Curva essa cabeça para a gente poder orar. Jesus,
Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, e a Tua palavra nos sustenta, Pai. Mas nós cremos que o ano de 2024 não acabou. E o Senhor ainda tem muito mais para fazer na nossa vida, Pai. Nós cremos nisso e nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa se revelar aqui o entendimento, que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos espirituais, que essa palavra seja uma semente em nosso coração, e que essa semente, quando entrar no nosso coração, ela possa frutificar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, aumente esse ambiente, Deus, a Tua glória. Vem mover o Teu Espírito Santo, Pai. Vem explicar aquilo que eu não consigo explicar. Vem falar aos corações aquilo que eu não consigo falar, Pai. O Senhor tem total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho muito interessante que o primeiro milagre de Jesus foi um casamento. E um casamento é a expressão mais clara para nós do que é uma aliança. Cadê os casados aqui? Levanta a mão. Quem que casou bem aqui? Eu sempre falo que eu casei muito bem, né? Então minha mulher ali sempre tem que honrar. Inclusive ela fez uma comida deliciosa hoje. Mas é muito importante casar bem. E no Antigo Testamento, Deus é frequentemente retratado como o noivo de Israel. E no Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva de Cristo. E o que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso que une duas partes, na qual é definido os direitos e deveres de cada parte, as bênçãos de guardar a aliança e os castigos de a quebrar. Igual uma cerimônia de casamento, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Esse ano teve o casamento do Mateus e da Vitória, cadê eles? Ali. Vocês viram que o Mateus anda mais elegante aqui? Rapaz, todo dia o homem... O que uma mulher não faz, né? Glória a Deus. E aí foi muito interessante, porque no voto da Vitória, ela não só falou ali as bênçãos do voto, mas as maldições, porque ela falou algo, eu não lembro, Vitória, o que você falou exatamente, mas foi algo como se que Deus me castigue, se eu não cumprir a minha palavra. Isso é muito forte, porque quando nós entramos em uma aliança, nós temos nossos direitos, mas também nós temos nossos deveres, sim ou não? Casado, agora os casados. E eu acredito que ninguém casa imaginando ou esperando separar da pessoa. Assim eu espero, ainda mais um casamento cristão. Você não casa com a pessoa, gasta aquele dinheiro, então, né, faz todo o custo, esperando que daqui 1, 2, 3 anos você se separe da pessoa. Porque a aliança era para ser o quê? Inquebrável. Vou falar agora, finge que vocês sabem agora. A aliança é para ser o quê? Inquebrável. Porque a aliança para Deus é sagrada. E um dos primeiros relatos que nós temos de aliança de Deus com a humanidade foi lá no Éden. Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Mas, todos vocês sabem a história, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. E depois que eles pecaram, essa aliança com Deus, ela foi quebrada, ela foi rompida. E a primeira coisa que eles viram quando quebraram a aliança é que estavam nus, porque o pecado trouxe a maldade para o mundo. Mas Deus, interessante que quando Deus chega no jardim, né? E Deus pergunta: por que vocês se esconderam? E eles falam, Adão e Eva falam, porque nós estávamos nus. E ele pergunta: quem disse que você estava nu? Quem disse? Né? E a palavra fala que Adão e Eva, com vergonha, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Mas essas folhas eram incapazes de cobrir a nudez de Adão e Eva. E aí a palavra vai continuar falando que Deus, ele precisou matar um animal para pegar essa pele e vestir Adão e Eva com roupas de pele. Deus precisou matar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. E a gente vai ver no Antigo Testamento que de geração em geração
era preciso sacrificar um animal para a purificação dos pecados. Você vai ver Abraão, você vai ver o povo de Hebreu, lá nas aulas, já vi muitos professores falando que se você espremer o Antigo Testamento, o que vai sair é sangue, porque é tanto sacrifício naquela época para cobrir os pecados da humanidade. Mas todos os sacrifícios de animais que o povo hebreu faziam, eles eram insuficientes para restabelecer essa aliança entre o homem e Deus. Todo animal sacrificado era insuficiente para restabelecer essa aliança entre o homem e Deus, porque apenas um sacrifício da mesma espécie do pecador e que não cometeu pecado algum seria capaz de restabelecer essa aliança. E esse sacrifício foi Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Jesus veio para estabelecer uma nova aliança entre Deus e o homem. Agora, pela fé, todos podem ter acesso a Deus. Todo aquele que crê em Jesus e é salvo, entra em uma nova aliança com Deus. Quantos aqui creem que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão bem alto. Eu tenho uma boa notícia para você. Você tem uma aliança com Deus. Você faz parte dessa aliança. E Jesus fazendo o seu primeiro milagre. Porque esse primeiro milagre não era simplesmente um milagre, mas era o início do seu ministério. Porque até então Jesus não tinha revelado a sua glória. E como que um presságio do que iria acontecer, Jesus inicia o seu ministério de reconciliação, de reconciliar a humanidade com Deus em um ambiente de aliança. Uau! Você pode dizer uau! Jesus ali, primeiro milagre, no lugar de aliança. E agora trazendo para um contexto mais social e cultural daquela época. Os casamentos não eram iguais os de hoje, né? Que duram uma noite, e se for secular, dura uma noite e uma madrugada. Os casamentos naquela época duravam 7 dias. Imagina aqui você fazer um casamento de 7 dias de festa. Imagina. E pensa bem. Lembra do seu casamento? Lembra do buffet? Foi pouca comida ou foi muita no seu casamento? Você pagou barato ou caro? Caro. Agora imagina um casamento de 7 dias. 7 dias, nego, comendo, bebendo. Precisava de muita comida. E a Bíblia ela vai relatar 2 tipos de vinho. O primeiro vinho que era servido era o de mais qualidade, quando os convidados estavam ainda lúcidos. Mas o vinho ruim, ele era servido no final, quando os convidados já estavam embriagados e cansados. Assim, eles nem prestariam atenção na qualidade do vinho. Como a gente não tem costume de beber vinho, vou trazer para o contexto mais de Coca-Cola. Imagina que você vai no aniversário, você senta na mesa, aí vem uns garçons com refrigerante. Aí eles vêm aqui o Tuxaua e a Coca Zero para mim, né? Mas para quem não toma é Coca-Cola. Aí ele vai, você quer refrigerante? Aí ele fala, é de quê? Aí esse aqui é Tuxaua, esse aqui é Coca-Cola. Qual que você vai querer? Coca-Cola, né? Então você dá ele na Coca-Cola, salgadinho Coca-Cola, estrogonofe Coca-Cola. Mas aí chega no final, você já comeu tanto, tem as mesas de doce. E aí você dá ele no doce, Quem que gosta de doce? Glória a Deus. Mas aí, se ele no doce, começa aqui a arranhar, né? O chocolate aqui, o beijinho, gosto bastante de beijinho. Começa a arranhar aqui o chocolate. E aí você precisa o quê? De um líquido. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai atrás. Pode ser até um tupi. Tem tupi aqui ainda aqui? Vai ser um dídio. Você vai beber, porque você quer saciar a sua sede. Faz sentido ou não? Fala amém para mim beber água aqui. Ô, glória. Domingo passado tinha coca, né? Vou falar nada não. Mas amém. Não, eu tô de dieta. É só 0 agora. Mas naquela época, era o vinho. O vinho melhor era recebido primeiro. E depois o vinho que era considerado pior era servido por último.
E na Bíblia, nós temos algumas representações do que é o vinho. E a primeira representação é a alegria. Fala comigo, vinho significa alegria. Tem gente alegre aqui? Glória a Deus. O milagre de Caná não apenas supriu uma necessidade física, mas também restaurou a alegria da celebração. O vinho na cultura da época era um símbolo de alegria e festa. Pensa só, naquela época, faltar vinho em um casamento seria motivo de vergonha. Aqueles noivos, eles seriam motivo de chacotas e brincadeiras de mau gosto em frente à comunidade. Imagina você estar no seu casamento, você está na sua festa, a metade dos convidados se servem e a outra metade não se serve porque não tem comida. Imagina o que vão falar de você. Fui na festa lá da Evelyn, comida faltou. Não é verdade? Agora imagina aquela época, era a mesma coisa. O vinho faltando em uma cerimônia, em um casamento, era motivo de vergonha. Muito provavelmente, se Jesus não estivesse naquele lugar, aqueles noivos, eles seriam envergonhados em frente à comunidade. Mas, com o milagre de Jesus, aqueles noivos eles não foram envergonhados, porque Jesus restaura a alegria naquela cerimônia. Jesus, ao transformar a água em vinho, trouxe alegria em abundância àquela celebração. Assim como naquele casamento, Deus deseja trazer alegria às nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus? Meu querido, Jesus, Ele se importa com a sua alegria. Você crê nisso? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala que o fruto do Espírito é a alegria. Tem muita gente que pensa que quando você vira quente, você vira um chato. Você fica chato, você fica, né? Você fica de mal-humorado porque não pode nada. Meu querido, Jesus não tem isso para nós. Jesus tem alegria, e alegria em abundância pelo Espírito Santo. Você crê nisso? E quando eu estava estudando essa passagem, eu lembrei de um teatro de quando eu era criança, que chama O Ladrão da Alegria. Alguém conhece esse teatro de criança? Ninguém? Só minha mãe, mas minha mãe não vale, né? Vou explicar rapidão. Esse teatro de criança, ele era assim, eram as crianças, eram os adultos vestidos de criança, né? Primeiro que teatro de criança assim. Então chegava a menina com uma boneca, e ela falava, essa aqui é minha boneca, essa aqui é minha alegria e tal. E aí do nada vinha um ladrão, e ele roubava a boneca. E a menina começava a chorar, E aí chegava outra pessoa, o que aconteceu? O ladrão roubou minha alegria. E aí vinha uma outra criança, que era um outro brinquedo, que era um carrinho, aí vinha um que era bola, aí vinha um outro que era força, e toda vez vinha um ladrão e roubava a alegria daquela criança. E aí, por último, veio uma menina, que ela não tem um brinquedo, que ela não tem nada aparentemente especial. E a criança pergunta, qual que é a sua alegria? E ela fala, Jesus no coração. E naquele momento, aquela criança ela começa a pregar Jesus para as outras crianças, e falando que a alegria no coração é ter Jesus, né? E ela faz um convite, você quer ter Jesus no seu coração? E a criança fala, eu quero. E aí, essa criança missionária, ela vai convertendo todos os outros amiguinhos, e do nada, todos os amiguinhos têm Jesus no coração. E aí, do nada, vem de novo o ladrão da alegria. Só que agora, o ladrão não pode roubar, porque a alegria não está mais no que está fora, mas é o que está dentro. A alegria agora não é o brinquedo, a alegria agora não é as bênçãos, a alegria agora não é os objetos, mas a alegria é ter Jesus no coração. Meu querido, deixa eu falar uma coisa, talvez Satanás tentou de muitas maneiras roubar a sua alegria esse ano. Talvez você entrou por um período de grande tristeza. Talvez você está passando por um processo de depressão, de tristeza profunda, mesmo que você não tenha nem motivos para isso. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus, Ele quer trazer alegria ao seu coração. Jesus, Ele quer trazer vinho novo para a sua vida, um vinho de alegria. Talvez você está chegando nesse final do ano desgastado pelo processo. Talvez você está cansado. Mas hoje, eu creio que o Senhor Ele está renovando as suas forças para que você continue nessa caminhada. Assim como Jesus restaurou a alegria
para o final daquela festa. Jesus quer restaurar a sua alegria nesse final de ano. Você pode crer? Aleluia! Nunca é tarde para experimentar o sobrenatural de Deus. Diga isso para o seu irmão: nunca é tarde para experimentar do sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E a segunda simbologia de vinho na Bíblia é sangue. Repita comigo: vinho significa sangue. Onde nós vemos isso na Bíblia? Na Santa Ceia, tanto de Abraão com Melquisedeque e de Jesus com seus discípulos, o vinho é a simbologia de sangue. O vinho ali, ele está representando o sangue de Jesus que é derramado por nós. Agora preste atenção em uma coisa. Aqui no verso 6, pode colocar, Vini, coloca para mim no verso 6, por favor. Ali perto havia 6 postes de pedra. Diga comigo: 6. Em outras versões fala talhas de pedras, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Diga comigo: purificações. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Metretas? É isso? Acho que é. Mas o que seriam essas talhas de pedras? Eram realmente pedras assim, eu estava até vendo no Google, era algo assim grande, em que eles enchiam de água, e eles, quando eles chegavam numa casa, quando eles chegavam numa cerimônia, eles iam lá e lavavam suas mãos e os seus pés para poder entrar. Então pensa comigo, um negócio bem grande na frente da igreja. Você chega, você tem que tirar seus sapatos, tem que lavar sua mão, lavar seu pé e aí entrar. Por quê? Para você ser purificado. Lembrando também que naquela época eles não tinham carro, moto, bicicleta. Então eles andavam a pé. Então, necessariamente, realmente precisaria de uma limpeza. Mas a palavra ela não fala que eles estavam se limpando. A palavra fala que eles estavam se purificando. Não era simplesmente um lavar as mãos e lavar os pés para limpar a sujeira. Mas era como se esse ritual de purificação, de alguma forma, purificasse o coração deles perante a Deus. E é engraçado porque Jesus, ele poderia ter muito bem pedido para encher os recipientes do vinho que tinha acabado. Faz sentido? Eu não sei, a Bíblia não fala onde esses vinhos era armazenado, poderia ser em vários odres. Mas Jesus, ele não fala: pegue os recipientes do vinho que acabou. Não, ele fala: pegue as talhas da pedra que era usado para purificação cerimonial. Mas Jesus, ao transformar a água dessas talhas em vinho, ele está apontando para uma purificação muito maior. Uma purificação que não vem da água, nem do nosso esforço, mas do seu sangue precioso. Presta atenção, Jesus, ele usou um instrumento da purificação cerimonial para entregar o melhor vinho, simbolizando a verdadeira purificação, a purificação pelo sangue, o sangue da nova aliança derramado para os perdões dos nossos pecados. Jesus agora estava apontando para uma purificação vindoura. Purificação que não era feita mais pela água. Purificação mais que não era só questão de ritual. Purificação que não era mais pelas obras, mas era uma purificação pelo sangue do Cordeiro. Quando Jesus, ele fala: encho essas talhas até o talo, até a boca da talha, e ele transforma essa água em vinho. Ele está apontando para a purificação que iria vir quando ele derramasse o seu sangue na cruz. Lá em Mateus 26, versículo 28, fala: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Jesus usa a água destinada à purificação externa para trazer um significado mais profundo. Ele é quem purifica de dentro para fora. Agora não é mais as águas dentro das talhas que nos purifica, mas sim o sangue de Jesus. Agora, meu querido, não é mais as suas obras que te purifica. Agora não é o seu muito fazer que te purifica. Agora não é o seu muito servir.
Agora não é se você está aqui todo domingo ou você não está. O que te purifica não são as obras. O que te purifica não são os rituais que você faz para pensar que você fazendo esses rituais você vai chegar mais perto de Jesus. Não. O que te purifica é o sangue de Jesus. Jesus veio para firmar uma nova aliança conosco, para nos dar a alegria que o mundo não pode dar e para nos purificar pelo seu sangue. E no final do verso 11 fala assim: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. No Evangelho de João, ele registra apenas 7 milagres. Diga comigo, 7 milagres. E a intenção não era simplesmente falar dos milagres. Quando João estava escrevendo o Evangelho dele, ele não queria simplesmente falar do cego que viu, do paralítico que andou, ou do morto que ressuscitou. Porque, afinal, todos eles que receberam algum milagre, eles morreram. O Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, a gente não sabe quanto tempo depois, mas ele morreu. Então, a intenção não era enfatizar simplesmente os milagres, todos os milagres, mas era enfatizar os milagres que geraram fé. Aqui como fala, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Porque a salvação é para todo aquele que crê. João está nos mostrando que os milagres não são o fim, mas o meio. A intenção não é exaltar o milagre, mas sim aquele que fez o milagre. Os milagres na nossa vida não são o fim, mas o meio para que creiamos no autor do milagre. Quantos aqui ainda querem receber o milagre de Jesus? Levante sua mão. Quantos aqui ainda querem experimentar o sobrenatural de Deus? Você crê nisso? Eu também creio nisso. Mas lembre-se, o milagre que você espera, o milagre que você ora não é o fim, mas é um meio para que você creia que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Esse milagre de Jesus, ele aconteceu em um contexto de celebração, de aliança, mas que também enfrentou um momento de escassez e de possível vergonha. A falta de vinho ameaçava aquela festa. A falta de vinho ameaçava a alegria daquela festa. Eu não sei como você está aqui hoje. Quero convidar você a fechar seus olhos e refletir nisso. Reflita no seu ano de 2024, em tudo aquilo que aconteceu de mal ou de bom. Talvez, assim como naquele casamento, muitos de vocês chegaram ao final de 2024 sentindo que algo faltou. Talvez este ano tenha sido marcado por desafios, por perdas, por lutas que drenaram a sua energia, talvez até a sua alegria. Talvez você tenha sentido a falta de vinho em sua vida, a falta de alegria, falta de esperança, falta de propósito. Quem sabe você enfrentou problemas financeiros que te deixaram sem chão, ou lutas familiares que te trouxeram muita dor. Talvez a doença tenha batido a sua porta nesse ano, ou o luto tenha te visitado, deixando um imenso vazio. Talvez você tenha se sentido sozinho, incompreendido, como se a alegria tivesse acabado. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que Jesus se importa com a sua situação. Assim como Ele se importou com a necessidade daquele casal em Caná, Ele se importa com a sua necessidade hoje. Ele não ignora a sua dor, Ele não ignora o seu cansaço, Ele não ignora a sua falta de vinho. Lembre, meu irmão, Jesus transformou a água em vinho. E não qualquer vinho, mas o melhor vinho. Ele não apenas supriu a falta, mas o fez com abundância, com qualidade superior. Ele não apenas resolveu um problema momentâneo, mas revelou a sua glória, mostrando quem Ele realmente é: o Filho de Deus, o provedor, o restaurador. Assim como Jesus trouxe esperança,
e alegria para aquele casamento. Ele quer trazer esperança e alegria para a sua vida hoje. Ele quer transformar a sua água, as suas dificuldades, as suas lutas, em vinho novo, em bênção, em vitória, em renovo. E talvez você esteja se perguntando: como isso é possível? Como Jesus pode transformar a minha situação? Meu querido, preste atenção, a resposta é simples: através da fé. Através da fé em Jesus Cristo, o autor do milagre, o único que pode transformar o impossível em possível. Assim como João nos disse que este milagre revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O propósito principal do milagre era levar os discípulos a crer em Jesus. E hoje, este mesmo milagre nos convida a crer nele. Eu te convido nessa noite, meu irmão, a entregar a sua vida a Jesus, a confiar nele, a abrir o seu coração para que ele possa realizar um milagre na sua vida. Entrega a ele agora as suas dores, entrega a ele agora as suas angústias, entrega a ele as suas dificuldades e permita que ele transforme a sua água em vinho novo. Talvez você está neste lugar e você está precisando de cura. Talvez você está precisando de restauração familiar. Talvez você está precisando de provisão financeira. Talvez você está nesse lugar buscando uma paz interior. Talvez a sua alegria precisa ser renovada. Seja qual for a sua necessidade, eu tenho uma boa notícia: Jesus, Ele pode suprir. Jesus, Ele pode suprir. Jesus, Ele pode realizar esse milagre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. E não importa o que você enfrentou em 2024, não importa o quão difícil tenha sido, Jesus te oferece um novo começo. Jesus te oferece uma nova chance. Jesus te oferece um vinho novo para a sua vida. E se essa palavra faz sentido no seu coração, se você está aqui nesse lugar e foi tocado por essa palavra, e você crê, você sente que você precisa desse vinho novo, você sente que precisa desse milagre, eu quero convidar você a vir aqui na frente enquanto o louvor está ministrando uma adoração. Mas venha e entregue tudo a Jesus. Não deixe que o 2024 termine do mesmo jeito, porque Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. Deus ainda tem milagres para realizar na sua vida.